que vai ser assim, bem sucinto, e eu não quero cansar mais vocês, vai ser uma coisa bem didática, bem simples, tá? Mas eu tenho que me apresentar aqui, porque tem algumas pessoas que não me conhecem. Então, o meu nome é Sônia Zen, eu sou médica do quadro do MRE há mais de 30 anos, servidora pública aos 40. Minha formação, quer dizer, eu trabalho aqui como clínica e perícia médica, mas minha formação, mestrado e doutorado é em imunopatologia clínica. No Itamaraty, eu sou responsável pela SPER, que é o setor de perícias médicas, que atende a todos os servidores do Ministério, no Brasil e no exterior, e médica do CIAS. Bom, fui professora de medicina na UFRJ, tenho formação no exterior, e no Ministério já chefiei missões médicas em vários países, na África, servi na Europa e nos Estados Unidos. Bom, muito bem. Apresentação feita, vamos, então, começar a falar sobre cuidados de saúde, tá? Vamos lá, vamos passar o primeiro quadrinho aqui. Tá, cuidados de saúde. Cuidados de saúde para os removidos, com ênfase em prevenção de doenças. Então, como eu já disse, vai ser um pouquinho corrido, mas bem objetivo. O assunto é vasto, importante, e eu vou tentar falar da forma mais didática possível. Não quero me alongar para não cansar vocês, tá? Bom, então, o roteiro vai ser esse aqui. Inicialmente, nós precisamos dizer que saúde é uma coisa tridimensional, ou seja, envolve cuidados com a nossa estrutura física, que na realidade é o nosso corpo, com a nossa mente e com a nossa essência. Alguns anos atrás, os profissionais que cuidam dessas três dimensões não se comunicavam bem, mas hoje já se entende que essas dimensões estão tão entrelaçadas que fica difícil que a equipe formada por médicos, psicólogos e outros terapeutas não trabalhe junto. A estrutura física é a matéria que abriga a nossa mente e a nossa existência, a nossa essência, na realidade, enquanto nós estamos por aqui. Ela tem uma complexidade assim admirável, com diversas funções autônomas e fisiológicas, como respiração, circulação sanguínea, digestão, manutenção da temperatura corporal, etc. E outras atividades conscientes, como falar, escrever, andar, praticar esportes, etc. O cuidado com a saúde física visa manter o corpo saudável e harmonioso, além de proporcionar uma base sólida para o desenvolvimento psíquico e espiritual de cada pessoa. Quando nós falamos de mente, nos referimos à maneira pela qual nos relacionamos com as pessoas, com o nosso trabalho, com os nossos desafios, com as nossas emoções, com os sentimentos que tudo isso nos desperta e como agimos perante isso tudo, né? Mas eu gostaria também de dar uma noção mínima e didática de como o cérebro funciona no comando harmonioso de todos esses nossos movimentos, pensamentos, emoções, comportamentos e funções vitais, como as que eu... Desculpe, como eu já acabei de citar, beber um pouquinho d'água aqui, me engasguei. Como as que eu acabei de citar, que são circulação, digestão, respiração, etc. Então, o cérebro, gente, é a matéria que fica dentro dessa nossa caixa craniana, tá? Para realizar as suas funções, ele conta assim, com bilhões de células específicas, chamadas neurônios. Conta ainda com oxigênio, nitrogênio, carbono, etc. Mas também com substâncias químicas muito importantes, chamadas neurotransmissores. Estima-se que existam centenas de neurotransmissores no cérebro humano.
mas muito poucos já foram estudados, e nós vamos falar rápida e didaticamente em apenas 3 dessas substâncias químicas: a dopamina, a serotonina e a noradrenalina. Esses neurotransmissores são responsáveis pela transmissão bioelétrica das mensagens que circulam entre os neurônios das diversas áreas cerebrais. O processo é extremamente complexo e resulta em nossas ações, emoções, pensamentos e funções vitais. Esse processo interliga todo o cérebro em uma velocidade assim espetacular. E as mensagens enviadas são lidas por todos os neurônios, que decidem, então, se os impulsos elétricos devem ou não seguir adiante. Os neurotransmissores também são capazes de controlar e modular muitas atividades cerebrais que estiverem disfuncionais nos quadros clínicos mentais, como, por exemplo, a depressão e outros. Basicamente, as trilhas percorridas por esses neurotransmissores são... Vamos lá. Espera aí, não deu, deixa eu ver aqui. Ah, tá. Noradrenalina. A noradrenalina ativa um circuito muito importante chamado trilha do prazer. Ela é responsável principalmente por todas as nossas emoções, nossos impulsos físicos, como apetite, sono, sexualidade, nossas reações ao estresse físico e mental. A noradrenalina também está ligada à memória, aos nossos sentimentos e emoções de medo e ansiedade. A serotonina tem circuitos especializados na regulação do sono e na atividade física e psíquica do nosso organismo. Interferir na saúde física e mental, para interferir nisso, nós precisamos falar também na terceira dimensão. Essa terceira dimensão, ela só um instantinho, deixa eu ver aqui. Essa terceira dimensão, nós chamamos da saúde, nós chamamos de essência ou de alma. O que é isso? A essência é aquilo que nos dá a transcendência. É a percepção de que existe algo além de corpo e mente. Pode ser até que esse além não exista, mas, de alguma forma, a humanidade sempre vinculou a nossa existência material com uma continuidade espiritual ou não material. Quem sabe daqui a 100 anos isso possa estar mais bem explicado. O fato é que espiritualidade, a meu ver, é muito importante, e é bom que fique claro que não tem nada a ver com religião. Tem a ver com compaixão, com amor, amor ao próximo, com carinho, com acolhimento. Isso aí é extremamente importante, a partir de qualquer profissional de saúde e de qualquer pessoa. Bom, então, baseada nisso, nós vamos falar sobre as estratégias para uma vida saudável que tem o poder de reduzir nossos níveis de estresse e fortalecer nossa resistência física, psíquica e espiritual. As estratégias são: primeira estratégia, alimentação adequada, né? Deve ser baseada em comida de verdade, evitando ao máximo os ultraprocessados, cheios de produtos químicos artificiais, os corantes, os conservantes, os excessos de refrigerantes e todos os alimentos carregados de açúcar refinado, mesmo os produtos diet light, que também possuem muito sódio, muito sal embutido neles e etc. Enfim, eu sei que é difícil deixar de comer as muitas ofertas artificiais que são bastante apelativas e práticas para quem trabalha o dia inteiro, além delas existirem em abundância no mercado. Mas vale muito a pena evitar.
Sempre que puderem, tenham o prazer de cozinhar em família e abusem das verduras, dos legumes, das frutas, dos sabores naturais, das ervas e das especiarias. Vocês vão descobrir o quanto é mais gostoso, prazeroso e saudável, principalmente na hora que tiverem em mãos os resultados dos seus check-ups anuais. Além do mais, a maturidade nos mostra que seremos sempre o que comemos, o que bebemos e o que praticamos na nossa juventude. A vida nos cobra os malfeitos. A segunda estratégia é a prática de atividades físicas regulares. Aí vocês vão me dizer, mas sempre a mesma coisa? Sim, não dá para falar em saúde sem falar em atividade física regular, que não tem só a ver com estética. Atividade física regular é fundamental para a saúde do corpo e da mente, porque proporciona o fortalecimento muscular, fortalecimento das articulações, melhora o equilíbrio, melhora a qualidade do sono, traz uma redução nos riscos de doenças cardiovasculares e respiratórias, redução dos riscos das doenças degenerativas, como Alzheimer e Parkinson, aumento da massa óssea, prevenindo ou retardando a osteoporose, principalmente das mulheres, melhora da autoestima, melhorando, inclusive, os transtornos depressivos, equilíbrio da pressão arterial, aumento da energia física, manutenção do peso corpóreo saudável e até o aumento da convivência social. A médio e a longo prazo, as atividades físicas regulares também promovem a liberação dos neurotransmissores que citamos e, consequentemente, mais uma vez, a redução até dos sintomas depressivos. Portanto, a dopamina, a serotonina e a noradrenalina são neurotransmissores que trazem benefícios extras para o corpo e vale muito a pena estimular a liberação deles. As atividades físicas podem ser aeróbicas, que são aquelas que estimulam o funcionamento cardíaco, pulmonar e muscular, contribuindo significativamente para o ritmo cardíaco regular, para o aproveitamento respiratório, para o aproveitamento da pressão arterial. São elas, todo mundo já sabe, corrida, caminhada, bicicleta, natação, dança, que é extremamente lúdica, é deliciosa, ginástica, hidroginástica, etc. Evidente que tudo no limite de cada um. Já as anaeróbicas, essas são relacionadas com o ganho da força muscular e com a flexibilidade do corpo. Em realidade, nós precisamos das duas atividades para mantermos o corpo saudável, né? Então, essas atividades anaeróbicas são principalmente musculação, alongamento, yoga e pilates. A terceira estratégia, então, são os cuidados com os aspectos emocionais e espirituais durante toda a nossa existência. Bom, dito isso, vamos passar a falar em doenças e prevenção. Começamos com o câncer, né? O câncer, vamos falar assim, didaticamente, vamos imaginar o nosso organismo como uma fábrica de células que funciona 24 horas por dia, por toda a nossa vida. Como ocorre em uma fábrica com uma linha de produção de grande amplitude, uma parcela dos produtos pode apresentar pequenos ou grandes defeitos. Por isso, nessas fábricas existe um setor de controle de qualidade, justamente para identificar e impedir que tais produtos defeituosos cheguem ao mercado consumidor. Em nosso organismo também existe um sistema preparado para identificar e eliminar as células que não estão preparadas para um perfeito funcionamento.
Esse é um dos papéis do sistema imunológico. Ele possui células capazes de engolir e destruir outras células que apresentem disfunções e que poderão prejudicar o bom andamento do corpo. As células cancerosas, por exemplo, são produtos defeituosos que escaparam do controle de qualidade do sistema imunológico. Elas têm grande potencial de individualismo e, egoisticamente, só querem saber de sua sobrevivência. Daí serem chamadas de malignas. Elas se instalam no corpo, em algum lugar, e roubam o suprimento alimentar das outras células que estão em volta, provocando a morte dessas células do ao redor. E ali elas vão se multiplicando desordenadamente, formando mais células defeituosas e danosas que, uma vez aglomeradas, formam os tumores malignos. Então, entenderam? Elas se instalam, roubam o sangue, que é o alimento, de todas as células que estão em volta, crescem, se fortalecem, matam as células ao redor e vão se multiplicando, mas, obviamente, que as filhas delas serão danosas também, serão defeituosas também. E esse aglomerado vai formar um tumor maligno. Quando essas células não encontram mais alimento para pegar, porque as células em volta já morreram, elas atravessam os vasos sanguíneos, caem na circulação e se alojam em outros lugares, iniciando um novo processo de saquear células. O ciclo vai se refazendo e vai formando novos tumores que nós acabamos chamando de metástases. Então, o bom funcionamento do sistema imunológico necessita de... Deixa eu tomar mais um pouquinho de água aqui. O bom funcionamento do sistema imunológico necessita de alimentação adequada, balanceada, principalmente baseada em proteínas, porque, se isso não acontecer, teremos um sistema imunológico fragilizado que vai desenvolver mal a sua função, permitindo o aparecimento de doenças. Em segundo lugar, a prática de atividades físicas regulares, como vimos, proporciona uma série de benefícios e pode evitar uma série de patologias que têm a ver com a vulnerabilidade de cada pessoa e também com a falta de harmonia dos neurotransmissores. Por isso eu falei neles. É importante lembrar ainda que os transtornos depressivos provocam modificações quantitativas e qualitativas no sistema imunológico que predispõem a infecções diversas, como sinusite, faringites, otites, gastrites, colites e tantas outras ites, de uma forma crônica ou repetitiva. Muitos estudos têm ainda revelado de forma inequívoca a associação entre câncer e depressão ou vice-versa. Portanto, vamos cuidar bem do nosso corpo e da nossa mente para termos uma vida longa, com boa qualidade e com final feliz. Dito isso, eu quero enfatizar que o tratamento da mente, em sua grande maioria, deve ser multidisciplinar. Portanto, quando vocês começarem a sentir cansaço físico e mental intenso, mudanças expressivas nos hábitos alimentares, alterações no sono, tristeza intensa, desesperança, choro profuso, dores musculares e outros sintomas que não apresentem explicação clínico-laboratorial, pensem em depressão, que hoje é considerada como a pandemia do século. A depressão é uma doença da pessoa inteira, não é algo restrito ao cérebro e à mente do seu portador. Então, o médico precisa reger esse tratamento junto com a equipe de terapeutas que ele julgar necessário. Não é o paciente que escolhe o que deve fazer.
Porque, às vezes, chegam para mim e dizem, doutora Sônia, me dá, por favor, uma indicação aí de psicoterapia. Aí eu digo assim, quem indicou? Não, eu falei com um colega, eu conversei com um colega, e o colega está se sentindo bem, então eu acho que devo fazer também. Gente, como eu disse, a depressão é uma doença do corpo inteiro. Uma mulher, por exemplo, em menopausa, ela, por deficiência de estrogênio, ela pode iniciar depressão. Um diabético, por uma desarmonia na insulina ou no pâncreas, pode desencadear uma depressão. E por aí vai. Inúmeras doenças podem estar por trás da prevenção, da depressão. Então, é importante ir ao médico, fazer exames laboratoriais antes de começarem a esse tratamento. Porque, se vocês deixarem o tempo passar, isso cronifica, e a depressão crônica é muito, mas muito mais difícil de ser tratada. Outra coisa, não fiquem com essa coisa, com esse preconceito. Não, eu não vou ao médico porque eu não quero tomar remédio. Gente, tem que haver uma harmonia nesses neurotransmissores. Porque quando não existe harmonia entre os neurotransmissores, vocês não conseguem bons resultados no tratamento da depressão. Então, é importante que o médico observe isso também. Como estão esses neurodepressores? Se ele sentir que há uma necessidade de tomar remédio, tomem, porque essa harmonia precisa voltar a acontecer. Senão, o quadro não se reverte. Tá bom? Então, tá. Então, vamos falar aqui de fatores de riscos de câncer. Os fatores gerais que ocorrem são importantes para todas as doenças, todos os tipos de câncer. Uma alimentação inadequada, nós já vimos que leva à obesidade. Obesidade é doença. Então, isso aí pode gerar câncer também. Segundo, sedentarismo. Já vimos a importância das atividades físicas regulares. Uso abusivo de álcool. Exposição solar indevida. Isso gera muito câncer de pele, vocês sabem disso. Radiação. Genética, importantíssima. Pessoas que já têm histórico de câncer na família têm que se cuidar mais. Tabagismo, então, incrível. Já vi o Everton ali com um cigarro. Eu doida aqui para tirar aquele cigarro dele, porque o tabagismo não é nada bom para o organismo. E etc. Outros, né? Bom, desculpe, querido Everton, mas você não deve fumar. Então, vamos lá. Vamos falar agora de alguns tipos de câncer. Câncer de mama. O câncer de mama é também uma doença causada por... Tem todos esses outros fatores de risco que eu disse e mais alguns. É uma doença também causada pela multiplicação desordenada de células defeituosas da mama que não foram detectadas naquele controle de qualidade do sistema imunológico. Há vários tipos de câncer de mama e, por isso, a doença pode evoluir de formas diferentes. Alguns tipos têm desenvolvimento rápido, mais agressivos, e outros tipos crescem lentamente. Exemplos, então, de outros fatores que podem causar câncer de mama são o uso de contraceptivos orais, ausência de amamentação, sobrepeso após menopausa e a genética, claro. Bom, muito bem. A genética, principalmente, por causa dos genes que são o BRCA1 e BRCA2, porque esses genes eles produzem umas proteínas que podem ser supressoras tumorais. Mas existem famílias e algumas pessoas que apresentam alterações desses genes e perdem essa função de supressão tumoral. E isso pode facilitar a formação e formação de tumores. O câncer de mama, então, é o tipo mais comum de câncer entre as mulheres do mundo, mas quando diagnosticado precocemente, tem muitíssimo bom prognóstico. O diagnóstico, vamos falar ainda aqui, o diagnóstico é feito principalmente através do exame clínico, então sempre massageando a mama, principalmente no horário do banho, passem a mão, palpem a mão para
mama para ver se não tem nenhum carocinho ali, nada de diferente, né? Importante a história familiar, se principalmente se já se tem câncer na família, e o exame clínico, o exame médico, né? O diagnóstico, então, além do autoexame, que pode sugerir, é feito através de mamografia digital, pode ser convencional, que também é uma coisa que alguns países não gostam de fazer. Por exemplo, a Europa gosta de fazer de 2 em 2 anos, os Estados Unidos já preconiza anualmente, mas a mamografia é um procedimento importante que detecta o câncer de mama precocemente, portanto, em uma fase em que a cura fica muito mais fácil. Outro exame é a ecografia ou a ultrassonografia, que é um bom exame, mas não é tão eficaz como a mamografia. E a biópsia ou punção guiada por ultrassonografia, quando existe a suspeita, quando existe um cisto ou a suspeita de um nódulo, aí tem que ser feito biópsia, né? Segundo a Sociedade Brasileira de Mastologia, o recomendável é iniciar os exames de prevenção do câncer de mama a partir dos 40 anos, mas quem tem histórico familiar deve iniciar aos 35. Agora, 2 coisas de grande atenção. Homens também podem desenvolver câncer de mama, principalmente se estiverem histórico familiar. Portanto, autoexame e, se necessário, exame de imagem para eles também. Outra coisa também que vocês têm que observar é se existe uma retração de mamilo. Isso fala em função de ir ao médico, pesquisar, saída de secreção do mamilo ou o aparecimento de nódulos ou de algum carocinho no autoexame, tá? Agora vamos falar de câncer de próstata. É a segunda causa de morte por câncer em homens. De acordo com o INCA, são 62 mil casos de câncer de próstata por ano e 13 mil óbitos. É uma coisa importante. O melhor tratamento é o diagnóstico precoce e preciso. A maior incidência ocorre em homens com mais de 45 anos e ou com história de câncer na família. E nesses, a prevenção deve ter atenção especial. Os principais sintomas são dificuldade de urinar, gotejamento, aumento da frequência urinária à noite. E o diagnóstico se faz principalmente pela dosagem do PSA, que é um exame de sangue que avalia a quantidade do antígeno prostático específico, o toque retal, e aí, por favor, sem preconceito, porque a glândula fica próxima ao reto e o exame permite que o médico palpe e perceba se existem nódulos ou tecido endurecido, que pode ser um possível estágio inicial da doença, tá? Quanto a exames de imagem, também a ressonância magnética da pelve e a cintilografia óssea são importantes quando já existe um diagnóstico ou uma suspeita muito forte. A biópsia, na realidade, é o único procedimento capaz de confirmar o câncer de próstata. Bom, vou falar rápido de câncer de colo de útero também, porque é bastante importante. O câncer de útero, em geral, inicia a partir do colo. Ele pode ocorrer sem sintomas ou com alguns sintomas, como sangramentos, dor pélvica, dor durante a relação sexual, corrimentos, menstruação irregular e etc. Estima-se que 98% dos casos de câncer de colo de útero estejam relacionados com o papiloma vírus humano, o HPV, que é transmitido através da relação sexual. O processo de infecção até o desenvolver da doença é lento, porém importante. Daí a importância da vacinação, que é oferecida em serviços públicos para meninos e meninas entre 11 e 14 anos. O diagnóstico é, em geral, feito pelo médico a partir do exame de colpocitologia ou Papa Nicolau, que pode mostrar alterações em células ou lesões que ainda estejam em fase pré-maligna, mas que, se não tratadas, podem evoluir mal. Então, check-up ginecológico deve ser feito ao menos anualmente. Bom, vamos falar ainda do câncer de cólon ou reto, tá?
Esse câncer é bem importante também. É um tipo de câncer muito importante e prevalente, atinge mais de 150 pessoas por ano. Os casos mais precoces podem iniciar pólipos não cancerígenos, que são formas tumorais pequenininhas, que não podem não apresentar sintoma nenhum, mas que podem malignizar. Então, o exame, o diagnóstico é feito pela história clínica e a detecção dessas lesões, ferimentos ou pólipos é feito através do exame de colonoscopia. Atenção, portanto, com sangramentos nas fezes, tá? A partir de 50 anos, a colonoscopia deve ser feita pelo menos a cada 5 anos, segundo a indicação médica, mesmo que não se tenha sintoma algum. Bom, vamos falar então agora de doenças cardiovasculares. São patologias que acometem o coração e o sistema vascular, veias e artérias. Nesse grupo, podemos incluir os infartos, as doenças coronarianas, a insuficiência cardíaca e a hipertensão arterial, entre outras, né? Essas doenças, atualmente, ocupam o primeiro lugar no ranking de doenças causadoras de morte. Estima-se que de 17% a 27% de pacientes portadores dessas doenças desenvolvam depressão. Isso é importantíssimo. Então, tratar as doenças cardiovasculares e a depressão que possa surgir é uma prática que deve ser cuidadosamente protocolada. Daí eu dizer a vocês, existem doenças que simulam, que também provocam depressão. Quer dizer, a depressão, mas a doença está escondida por trás. Então, isso aí deve ser cuidadosamente protocolado devido às altas taxas de comorbidades existentes nas duas patologias. Portanto, tratamento concomitante das duas patologias torna os pacientes mais aptos a aderir ao uso correto das medicações, a orientação na administração de vida, a prática de atividades físicas, alimentação adequada e a participação em atividades sociais. Então, olha, antes de viajar, por favor, avaliações cardiológicas, ginecológicas, urológicas e odontológicas. Tá? Isso é importantíssimo, porque nem sempre tem bons doentes nos países, bons dentistas nos países que vocês vão. Vamos falar agora dos exames laboratoriais rápidos, só para que vocês saibam o que cada um mais ou menos avalia. Né? Os exames são... tá. Isso é importantíssimo lembrar, que os exames laboratoriais também são chamados complementares. Por quê? Eles complementam uma suspeita diagnóstica. Você vai ao médico, eu estou com uma suspeita disso. O médico suspeita de uma doença. Então, ele pede exames dirigidos para o diagnóstico daquela doença. Mas, em um check-up, nós pedimos um pouco mais, porque precisamos avaliar as doenças mais comuns, os órgãos mais comuns. O hemograma completo, então, todo mundo já conhece, é um exame de sangue que analisa a quantidade e a forma de 3 tipos principais de células no sangue. As hemácias, que são os glóbulos vermelhos encarregados de transportar o oxigênio no organismo, os leucócitos, que são os glóbulos brancos que atuam contra infecções, e as plaquetas, que cuidam da coagulação do sangue. A avaliação, obviamente, pode variar com sexo e idade. Depois, ferritina e ferro sério. A ferritina é uma proteína produzida pelo fígado que tem como função principal estocar moléculas de ferro para a produção normal de glóbulos vermelhos. E o ferro sérico é principalmente útil no diagnóstico diferencial das anemias. Ácido fólico, essa já é vitamina. Agora vamos falar de vitamina. O ácido fólico é uma vitamina do complexo B, a B9, que é fruto de uma alimentação adequada de origem animal ou vegetal. É importante na formação de glóbulos vermelhos, de imunidade, do sistema circulatório, etc. Bom, depois vem a vitamina D. Quando em doses baixas, ela reduz a absorção do cálcio e do fósforo pelo organismo. E aí altera o bom funcionamento cerebral, pode provocar fraquezas e dores musculares, entre outros.
A diminuição da absorção do cálcio é complicada, principalmente nas mulheres em menopausa, porque favorece a osteoporose. Vitamina B12. Gente, não é só comprar vitamina na farmácia e começar a tomar, porque hipovitaminose é tão importante como hipervitaminose. Então, isso tem que ser dosado para ver se realmente o organismo está precisando daquilo. A vitamina B12 também é importantíssima para o bom funcionamento do organismo. Ela está envolvida principalmente na formação das células sanguíneas, atua diretamente sobre o sistema nervoso, na formação de neurônios e, portanto, sua carência diminui a concentração e a memória. Quando em concentração no organismo, quando em concentração normal no organismo, ela também diminui o risco de depressão. Olha aí. Às vezes a pessoa tem depressão e não sabe que está com uma baixa de vitamina B12. Né? Ela também promove mais energia e disposição, diminui os riscos de infarto e muitas outras funções importantes. Glicemia é o termo que indica a quantidade de glicose ou açúcar no sangue que chega ao organismo através da ingestão de alimentos ricos em carboidratos. A hemoglobina glicada é um exame mais sensível, também capaz de medir os níveis de açúcar no sangue. Esses dois exames, glicemia e hemoglobina glicada, são importantes no diagnóstico e acompanhamento do diabetes. Perfil lipídico são exames que detectam as dosagens do colesterol total, suas frações e triglicerídeos no sangue. Importantes porque esses níveis, quando altos, podem provocar obstrução de vasos sanguíneos. Então, isso é importante estar sempre baixinho. Triglicerídeos, a maior parte deles se encontra no tecido gorduroso, mas uma quantidade circula no sangue para fornecer combustível para os músculos. Bom, aí vamos falar de ureia e creatinina. Ureia e creatinina são elementos que avaliam a função renal e monitoram o tratamento de doenças dos rins. Creatinina avalia melhor ainda a função renal. Sódio. Sódio é vital para a manutenção de importantes processos no organismo, como, por exemplo, as informações entre as células nervosas, e que também ele é desencadeador da concentração, da contração muscular e regulador da pressão arterial, entre outros. Potássio é também um eletrólito importante no organismo e valores alterados podem causar câimbras com frequência, AVC e até problemas cardíacos. PSA, nós já falamos, antígeno prostático específico, também um marcador de tumores utilizado para rastrear o câncer de próstata nos homens. Ácido úrico, importante dosar, porque quando alto pode se depositar nos rins, causar cálculos renais e até insuficiência renal. Ele também está alterado nos casos de gota, diabetes e alcoolismo. TGO, TGP e gama-GT. São enzimas existentes em diversas partes do organismo, mas que avaliam a função hepática. T3, T4 e TSH avaliam a tireoide, que tem funções muito importantes no coração, cérebro, fígado, rins, e produz hormônios como T3 e T4, a triodotironina e a T4, que é a tiroxina, que ajudam no controle do metabolismo. E, por último, é a S de urina, que analisa o pH da urina e a presença de elementos anormais que fazem parte da excreção urinária, como cristais, bactérias, fungos, etc. Serve também para rastrear infecções urinárias. Então, vamos passar aqui para os exames de imagem, só para dar uma ideia geral do que eles representam. Ecografia, exame que fornece imagens em tempo real de todas as estruturas e órgãos do corpo humano, de forma segura e indolor, permitindo análises diversas e nos dando diagnóstico de muitas doenças e até o acompanhamento de gestações. Né? Então, é um exame bem inofensivo. A ressonância magnética é um exame altamente eficiente para o diagnóstico de diversas patologias, como tumores, esclerose múltipla, doenças articulares em ombros, joelhos e tornozelos, nas articulações, né? Derrames e etc.
Mamografia, nós já falamos, né? Feita através de um aparelho chamado mamógrafo, e a tomografia é um exame de imagem não invasivo que tem a finalidade de explorar várias partes do corpo através de imagens de alta resolução, como osso, cérebro, rins, fígado, pâncreas, pulmões, ovários, vias biliares, pleura, auxilia na detecção de tumores, de doenças ósseas ou musculares e também monitora lesões. Bom, agora vamos falar aqui rápido de vacinas. Eu vou até pular esse aqui. A vacinação é o método mais eficaz de prevenção de doenças infecciosas e a imunidade generalizada devido à vacinação é amplamente responsável pela erradicação de inúmeras doenças. Eu vou colocar na tela as vacinas indicadas para adultos, jovens e idosos e também vou falar rapidamente das últimas aquisições. A OMS relata que, atualmente, nós temos vacinas disponíveis para prevenir e controlar mais de 25 tipos de infecção. Tá? Então, vamos lá. Vacinação de adultos de 20 a 59 anos. Importante, a hepatite B, 3 doses. Se não tiverem tomado 3 doses, aí vocês têm que conversar lá na clínica de vacina, porque vai depender da situação vacinal anterior. Febre amarela, dose única. Tríplice viral, previne sarampo, cachumba e rubéola. Não vacinados de 20 a 29 anos vão receber 2 doses e não vacinados de 30 a 59 anos, uma dose apenas. Dupla adulto, DT, importantíssima. Previne difteria e tétano. Tétano, gente, é uma vacina que tem que ser reforçada a cada 10 anos. As pessoas esquecem disso, tomam na infância e depois não tomam mais. Aí vão pregar porque o tétano é uma doença mortal. Aí vão pregar um prego em casa para pendurar um quadro, o prego está enferrujado, fere o dedo, está arriscado a ter ali um bacilo tetânico e a pessoa desenvolver a doença. Então, muita atenção com esse reforço a cada 10 anos. Pneumocócica 23 valente é mais usada para grupos específicos, imunodeprimidos e indígenas. Ela previne pneumonia, otite, meningite e outras doenças causadas pelo pneumococo. Influenza é a vacina da gripe que deve ser tomada no país em que vocês vão viver, porque cada país tem o seu vírus mais importante. Já a vacinação de adultos, para 60 anos ou mais, a mesma coisa, quase a mesma coisa. Hepatite B, 3 doses, febre amarela, dose única, dupla adulto, pneumocócica para imunodeprimidos a depender da situação vacinal anterior, e a gripe, tá? Importante, bastante importante. Bom, agora vamos falar dessas vacinas mais atuais. Vacina contra a malária. Malária é uma doença infecciosa, febril, aguda, transmitida pela picada da fêmea do mosquito Anopheles, infectada pelo protozoário do gênero Plasmodium ou também pelo uso de seringas infectadas. É uma doença típica dos países tropicais e existem 3 tipos de plasmódios causadores da doença, mas nós vamos falar apenas do plasmódio falciparum, que é o mais malvado. Finalmente, após 34 anos de pesquisas, surge como prevenção a vacina Mosquirix. Ainda não existe no Brasil, mas a Fiocruz está trabalhando para essa produção. Ela tem como alvo apenas o Plasmodium falciparum, esse malvado, que promove a forma mais letal da doença. Ela é importante, principalmente em crianças que vivem em regiões endêmicas da África subsaariana. As doses são 4 para cada indivíduo, as 3 primeiras são aplicadas no 5º, 6º e 7º meses da vida, e a 4ª dose é aplicada aos 18 meses. Não é que ela não seja importante para adulto, mas acontece, ela é e será. Acontece que, no momento, está se fazendo um plano piloto no Quênia, no Malau e em Gana, não sei se talvez em outros países africanos, tá? E para ver como é que isso vai funcionar, mas até agora ela já preveniu 40% de novos casos e 30% de infecções mais severas.
Outras prevenções de malária são o mosquiteiro com inseticida, repelente, principalmente o DIT, ar-condicionado, evitar amanhecer e anoitecer na rua, etc. Isso principalmente para quem está sendo removido para a área. Lembrar que todo esquema vacinal deve ser iniciado pelo menos 15 dias antes da viagem. Bom, vamos falar da vacina bivalente contra a Covid-19. É a versão bivalente da Pfizer Covid-19, ou seja, a segunda geração do imunizante. Possui em sua composição a cepa original e subvariante da Omicron, oferecendo maior proteção ainda. Então, por favor, quem não tomou, tome, porque é importantíssimo, tá? Toda semana, aqui no serviço médico, nós diagnosticamos 2 a 3 casos de Covid. Por quê? Porque o vírus está aí, não vai acabar, entendeu? E as pessoas podem pegar, né? O objetivo, então, dessa vacina bivalente é evitar infecção pelo vírus e, caso ela seja contraída, diminuir a gravidade da doença e o número de hospitalizações. A vacina contra a dengue é a Qdengue. A dengue é uma doença infecciosa produzida por um arbovírus e transmitida pela fêmea do mosquito Aedes aegypti, o mesmo mosquito que pode transmitir zika e chikungunya. A doença é importante e pode ser muito grave. As pessoas podem contrair dengue mais de uma vez, porque existem 4 tipos de vírus que provocam a doença, e as infecções subsequentes têm riscos significativamente maiores de evoluírem para quadros graves. A vacina é japonesa, essa Qdengue, já aprovada pela Anvisa, e está sendo aplicada em clínicas particulares, mas ainda não está no PNI e, portanto, não aplicada nos postos de saúde. Já existe comprovação de que a vacina tem boa proteção por 4 anos, que é o tempo que ela existe, tá? E o custo varia entre R$200 a R$300 a dose. Ela é aplicada em 3 doses com intervalos de 6 meses. A proteção da vacina é para todos, para quem já teve dengue e para quem nunca teve a doença. Por quê? Porque existem 4 vírus capazes de produzir a doença. A faixa etária é de 4 a 60 anos. Finalmente, eu espero ter trazido informações importantes para mais este desafio da vida de vocês. E meu conselho final é que façam seus check-ups enquanto estiverem por aqui. Viajar doente é a pior das opções. Quando chegarem no exterior, já peguem referências de profissionais de saúde, com o pessoal do posto, anotem em um caderninho para não serem pegos de surpresa em caso de emergência. Enfim, lembrem que nós não somos infinitos e que é muito melhor vivermos com qualidade de vida. E isso só depende de vocês. Enfim, mais uma vez, precisamos ser pais amorosos de nós mesmos. Bom, perguntas e comentários podem ser encaminhados para o meu e-mail. Tenham um ótimo dia, uma excelente jornada, muito boa sorte. Beijo enorme para os meus amigos, para os que já não são meus amigos, e muito obrigada.